Agora a gente vai fazer o seguinte, vai pro etapa 3, tá? Só que a etapa 3 você vê que às vezes ele repete as etapas. E você aí pode escolher se você quer fazer todas as etapas, né, ou escolher uma delas. No caso do nosso exemplo aqui, eu não vou, né, esse primeiro 3 aqui seria para você cortar o vídeo, se você quiser treinar o vídeo de destino com um core recortado, né, um tempo mais menor. Eu não vou fazer isso, eu vou gerar do vídeo inteiro, tá? Então a etapa 3, ele vai gerar para você as imagens, vai extrair os quadros do vídeo de destino e transformá-los em imagem. Da mesma forma, passa direto aqui, aperta o Enter, sai apertando o Enter, que ele utiliza as opções default, já está gerando para mim os quadros. Vou entrar aqui no Workspace e na pasta Data DST, Destination, ele vai ter os quadros do vídeo para você aqui. Olha que legal. Tá gerando, transformando tudo em quadros. Beleza. Enquanto ele está processando isso, vou abrir aqui, o computador ficar mais lento. Show de bola. Vamos parar aqui, tá? Só para a gente aprender como é que funciona. Para arquivo de slot, Ctrl S ou Ctrl X, dependendo aí do seu computador. Bom, agora estamos na etapa 4. A etapa 4, você tem duas alternativas, tá? Da mesma forma que a etapa 3. Você pode extrair de forma manual, tá, os rostos, e aí você tem que marcar, né? Ele abre uma interfacezinha para você fazer isso. Ou você pode usar o algoritmo dele, S3FD, para extrair os rostos. É isso que eu vou fazer. E aí, da mesma forma, ele começa com a pasta Source, no 4. Quando eu rodo a extração da fonte, do arquivo de origem, né, do Source, ele te dá duas opções. Ele pode usar o processador da sua CPU ou ele pode usar o processador da placa de vídeo. Algumas placas de vídeo, como a minha, permitem que você utilize o processador que é otimizado, tá, para esse tipo de algoritmo. A NVIDIA, ela tem um driver, né, para processamento de machine learning. E aí você consegue utilizar esse processador. Né? Se você tem aí um computador para edição de vídeo e tal, provavelmente você já vai ter uma versão desse driver mais atualizada que é necessário e vai poder estar utilizando processando com uma velocidade mais rápida, tá? Eu vou botar aqui só para a nível de exemplo, vou botar que eu vou rodar com o meu processador normal, tá? A minha CPU. Pergunta se você quer fazer imagens de debug, né? Eu vou botar não, o default é não, e aí ele começa a extrair os rostos do source, tá? Ele está lá começando, ele vai identificar quantos processadores tem no seu computador e vai distribuir esse processamento entre os processadores. O que acontece quando no caso das placas de vídeo, né? Elas têm uma arquitetura diferente que tem mais processadores e distribui mais esses processamentos e acaba sendo otimizado, mas não tem problema. Essa parte não vai fazer tanta diferença, vai fazer alguma diferença, mas também não vai ser nada absurdo você estar rodando com o seu CPU, tá? Então eu deixo ele rodando aqui. Vamos dar uma olhada no que ele está fazendo aqui na pasta de Workspace. Aqui, data desse... Ah não, desculpa, a gente colocou no Source, né? Começamos pelo Source. Por enquanto, ele não fez nada. Assim que ele começar a extrair os rostos, eles vão começar a aparecer dentro dessas pastinhas aqui, tá? Acho que agora ele começou a extrair o rosto. Olha lá que legal. Apareceu aqui um rostinho. Beleza? Isso é sensacional. Ele vai extrair todos os rostos, né, de cada quadro, vai colocar nessa pasta, que vai ser a pasta que vai ser utilizada pelo algoritmo de aprendizado, tá bom? Essa parte é uma parte muito importante, vai demorar um tempo aqui para extraindo os rostos do Source. Eu vou fechar aqui porque eu já passei por isso.
Agora a gente vai fazer a mesma coisa, tem um monte de outras opções, tá? Para você processar aqui a quarta etapa do teu processo. Rodar, né? A quarta etapa do teu processo. Processar a quarta etapa do teu processo. Mas a gente não precisa disso agora. Depois eu vou ensinar para vocês detalhado cada um desses. Quem quiser se aprofundar, assina o canal. Eu vou ensinar cada um desses para vocês. Vamos direto para o 5, né? E fazer a extração da mesma forma, né? Usando esse algoritmo aqui, S3FD. Não precisa rodar esses outros, né? Vamos extrair no mesmo formato, usando CPU. Então eu não vou rodar usar minha placa de vídeo. Você tendo a opção de placa de vídeo, como aparece para mim, você tenta rodar com sua placa de vídeo. Se ele der alguma mensagem de erro, aí você avalia qual é a mensagem de erro. É possível que você esteja com o driver desatualizado, é possível que a sua placa de vídeo de fato não suporte isso, mas aí você tenta, tá? Se for um problema de driver, você instala o driver e atualiza. Se não for um problema de driver, usa CPU. Rodando aqui CPU, o que vai acontecer? Agora eu estou extraindo os rostos, né? Etapa 5, extraindo os rostos do destino. Ele precisa tanto aprender a feição do source quanto a do destino, né? Do destination. E aí, aprendendo os dois, ele vai conseguir fazer essa substituição. Também é um processo demorado, né? E ele vai começar daqui a pouco a preencher a minha pastinha. Eu abro aqui Workspace, dentro de Destino, Data Destiny, e ele vai começar a preencher essa pastinha aqui, que são os rostos alinhados. Assim que aparecer o número 1 aqui, estará começando a extrair os rostos. Se cuida aí, Bruno Sartoni. Vamos criar uma legião de deepfake no Brasil. Todo mundo fazendo seu deepfake. Que tristeza, imagina o que vai acontecer. Bom, deixei o default aqui debug, ele até tá gravando aqui um debugzinho, mas em breve ele vai começar a extrair os rostinhos pra gente. Não, meu filho. Mostra aí o rostinho. Abrindo. Esse vídeo aqui, ele tem alguns quadros escuros, né, negros aqui no início. Aí ele perde um tempo aqui nesses quadros. A gente pode até cortar isso, né, se você quiser, você editando essas pastas, né? Tudo é importante até falar isso, né? Quando ele extrai os quadros dos vídeos, você pode apagar os quadros, né? Assim como quando ele extrai os rostos, você pode entrar na pasta e alterar, remover rostos que você entende que eles vão atrapalhar o aprendizado. Por exemplo, se o personagem coloca a mão no rosto, você pode apagar esse quadro, né? Porque o aprendizado não vai extrair nada desse quadro e vai perder tempo. Então, é interessante aqui, ele começou a extrair, agora sim, tá? É interessante que você entre nessas pastas, depois que ele roda o processo e preenche a pasta, entra nas pastas, dá uma olhadinha e remove as sujeiras, tá? Quadros que estejam pretos, né? Por exemplo, nesse caso, rostos que tenham alguma obstrução e ele não vai conseguir entender, aprender com aquele rosto. Então você tem que entrar nessa pastinha e ir removendo, tá bom? Então ele tá lá, tá extraindo os rostos e isso aqui vai demorar um tempão. Eu já fiz isso, vou dar um Ctrl C para parar, interromper. O arquivo interrompido, ele gerou aqui 3, ótimo.